Olá, hoje eu vou falar sobre Salmo 55, que fala sobre os traidores sejam destruídos. Este salmo ele também foi feito por Davi e ele inicia da seguinte forma: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera ter asas como a de pomba? Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Nesse salmo, quando Davi ele escreve essa mensagem, ele inicia apresentando a Deus uma súplica para que ele não seja ignorado por Deus, mas que o Senhor possa ouvir o seu clamor. Que ele está passando por um momento em que sente que o seu sentimento se encontra num estado de grande perturbação. Ele está tão perturbado que ele necessita de ouvir uma resposta divina. E tudo isso está acontecendo por causa da ameaça e opressão que ele tem vivenciado por parte de seus inimigos, os ímpios, aqueles que planejam o seu mal. É uma situação que tem feito ele experimentar medo e ansiedade. Tudo isso, inclusive, tem feito surgir nele o desejo de ter asa para fugir daquela situação na qual ele se vê e poder ir para longe daquele espaço, para que em outro lugar a alma dele possa encontrar repouso, possa encontrar descanso. Tamanha é a aflição que Davi, naquele momento, ele sente. E ele continua o salmo dizendo: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campela a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui, Davi clama a Deus para que ele promova um desentendimento, uma confusão e destruição entre os seus inimigos, porque assim eles podem ser destruídos entre eles, pois esses estão a causar violência e conflito dentro da cidade, uma vez que a maldade que governa esses homens, esses ímpios, são as suas ações. Mas Davi, ele faz questão de ressaltar que o mais inadmissível dele imaginar que esse tipo de comportamento de pessoa que tenta destruí-lo, que tenta fazer-lhe o mal, não são pessoas que são conhecidas por ter desavença com ele, não são pessoas
que lhe são inimigas, mas são pessoas que fazem parte do seu próprio convívio. São aquelas pessoas que antes ele tinha por amigos. E esse entendimento para ele traz uma sensação muito triste sobre a traição de alguém que antes ele tinha por confidente. Porque a traição de um confidente, ela dói bem mais do que a de um inimigo. Porque o inimigo, a gente sabe que ele está ali visando realmente um momento para nos destruir. Mas quando a destruição, quando as ofensas começam a vir a Davi por parte daqueles que o rodeavam, isso causa nele um impacto muito maior, a ponto de lhe abater a alma e fazer com que ele sinta o desejo de escapar daquele lugar. E Davi continua: a morte os assalte e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança alguma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu a mão contra o que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Aqui nessa parte do Salmo, Davi faz questão de mostrar que o seu desejo é de que as pessoas que antes agiam como amigas e elas agora se mostram suas inimigas, essas sofram de forma repentina e venham a morrer, venham a padecer. Mas que diferentemente Deus o mantenha salvo e ele tem a profunda certeza de que o seu pedido será ouvido por Deus, pois isso manterá e isso fará com que ele mantenha a sua postura de orar em diferentes momentos do dia, tanto pela manhã, quanto à tarde e quanto à noite. Aqui Davi quer demonstrar que ele tem a plena certeza e convicção de que Deus ouvirá o seu clamor e o atenderá. Davi também ressalta que a falsidade do comportamento do homem corrompido, de um amigo, daquele que antes era um aliado, essa dói muito a alma, pois essa vem com palavra suave. Essa vem com falsas demonstrações de amor, mas no fundo a intenção é de guerra, é a de destruir aquele que escuta aquelas palavras. Na verdade, por trás de cada palavra de amor, há uma palavra de morte e de destruição. E no final desse salmo, Davi diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homem sanguinário e fraudulento não chegarão à metade de seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Aqui Davi encerra o salmo, advertindo as pessoas a manterem a sua confiança em Deus e que essas entreguem as suas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele as sustentará no momento de aflição. Diferente disso, o homem que maquina o mal, o traiçoeiro, esse sofrerá as consequências da justiça divina. Esse Salmo 55, que fala sobre que os traidores sejam destruídos, não é porque Davi
ele sente prazer em pedir a Deus que destrua o seu semelhante. Mas é porque se a gente ser afrontado, se a gente sofrer injustiças e traições de pessoas que a gente não tem convívio e não tem relacionamento, essas nos são penosas, essas nos trazem grandes traumas e é capaz de destruir, inclusive com os nossos sonhos, e encher nosso coração de temor. Muito mais é aquele sofrimento que é feito por pessoas que antes nós julgávamos amigos e que na verdade elas são pessoas traidoras. São pessoas que na verdade não tinham nenhum apreço, nenhum valor por nossas vidas. Sendo assim, que este salmo, a mensagem que ele possa ficar gravado no seu coração, assim como no meu, é que no mundo, nem sempre as pessoas que nos sorriem são aquelas que nos desejam bem. Nem sempre aqueles que estão ao nosso lado, eles querem a nossa vitória. Pelo contrário, muitos daqueles que estão ao nosso lado são aqueles que mais planejam a nossa derrota, que nós sejamos abatidos e possamos vir até a falecer. Mas o Senhor, ele é capaz de nos livrar de toda a perseguição. Mas Deus, ele conta com um coração grato, que ele vai nos atender quando nós confiarmos no Senhor de todo o coração. E que essa confiança que nós temos em Deus, ela deve vir junto com uma ação. Já que a gente diz que confia de coração, que o Senhor ouvirá o nosso clamor, que em resposta nós possamos manifestar com a nossa ação uma demonstração de agradecimento a Deus por aquilo que ele fez por nós. No caso, Davi vai demonstrar todo o agradecimento dele com orações que serão feitas de manhã, de tarde e de noite, com louvores que ele prestará, porque ele tem a certeza de que Deus o afastará da opressão e do engano, e que o inimigo que o afronta não mais o afrontará. Então, que possamos conseguir alcançar esse entendimento que Davi teve e que nós, como ele, possamos alcançar a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde.